Boa noite. É muito bom ver a casa cheia assim, na nossa comemoração de 100 anos, com um palestrante de fora que vem trazer o conhecimento sobre a doutrina, e com isso a gente tem a oportunidade de, além de aumentar o conhecimento, colocá-lo em nossa vida diária, fazendo a nossa reforma íntima. Mas antes, eu gostaria de convidar a todos. A semana que vem nós temos uma live na terça-feira, com uma palestrante de Brasília chamada Mayra Rocha, eu errei, né? E na quarta-feira, uma palestrante de Bauru também, que vai falar sobre o aborto, um assunto que nos interessa muito. Então eu convido a todos. Como eu disse semana passada, durante 3 meses nós vamos comemorar os 100 anos, né? Porque eu tenho absoluta certeza que ninguém de vocês estar aqui nos 200 anos. Então, vamos aproveitar o 100. Mas vamos fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos amigos espirituais que aqui se encontram, aqui e na evangelização das crianças, e agradecer de estarmos mais uma quarta-feira para aprender essa doutrina que nos auxilia e nos consola muito. Agradecer a presença do palestrante, que saiu de sua cidade e veio até aqui para nos brindar, e pedir proteção, amparo, e que sejamos sempre agradecidos. Que assim seja, Senhor. Doutor, a casa é toda sua. Muito obrigado pela aceitação do convite. Boa noite a todos e que a paz de Deus esteja no coração de cada um dos senhores. Como já foi anunciado, né, meu nome é Albirajara. Vocês viram a foto, né? Aquela foto é no começo da minha encarnação. E é como eu gostaria de ser lembrado no mundo espiritual. Diz que a gente rejuvenesce, né? E eu gostaria de retomar aquela belezura. E enquanto não é possível, quando vou eu mando a foto na frente, né? Aí quando eu chego, alguns se decepcionam, né? Vai fazer o quê? Eu estou careca mesmo. Eu tinha aquele cabelão, agora não tem mais, né? Quando eu cheguei, eu falei ali pro primeiro que me recebeu: olha, eu peguei piolho, tive que raspar a cabeça. Quando eu fazia lá em casa, quando eu era criança. Bom, eu gostaria primeiro de agradecer aqui a direção da casa por esse convite de vir aqui esta noite para falar aos senhores a respeito de um tema de interesse
do Espiritismo. E eu gostaria de externar minha gratidão, né? meu reconhecimento, porque, como eu falo nas casas que vou, a pessoa que fala é aquela que primeiro aprende, porque ela tem que estudar o tema, né? Tem que resumi-lo, tem que colocá-lo de uma forma lógica e tem que vir aqui falar e se fazer entendido. Então quem fala é o primeiro que aprende. E quem fala também é o primeiro que ouve. Essa palestra eu já falei algumas vezes lá em Bauru. E ontem, para rememorá-la, eu a escutei. Porque durante a palestra, às vezes a gente tem uma inspiração e a gente fala algo que não estava escrito. Né? Então, ouvir a palestra de novo também. Então, quem fala é o primeiro ouvinte. Então, fica aqui o meu reconhecimento à direção desta casa, que me deu essa oportunidade. E hoje eu venho aqui falar aos senhores dentro de um ciclo, né, um ciclo de palestras, de temas da atualidade, né? E esse tema que vou falar é Espiritismo e Família, entendendo os novos formatos. Ele me veio quando eu estava lá em Bauru. Eu sou juiz lá em Bauru, né? Já estou há 31 anos na magistratura, estou indo para completar 32. E os senhores sabem que eu recebo várias publicações de diversos assuntos, né? E outro dia eu recebi uma delas em que um advogado comentava que nos presídios estavam sendo construídos canis e gatis, locais para se acomodar cães e gatos. E eu me lembrei, eu fui policial militar também. Eu fiquei 12 anos na PM. Eu fui tenente da PM. Quando eu era tenente da PM, os presídios tinham canis. Mas esses canis eram para acomodar, né, cachorros que serviam ali na segurança do estabelecimento para proteger os policiais e para fazer revistas nas celas. Mas hoje, segundo aquela matéria que eu li, estariam sendo construídos canis e gatis para acomodar cachorros e gatos, para que eles convivessem com os presos, para desenvolver nos presos afetividade. E o escritor dizia, né, que a nossa relação com os animais, ela sofreu progresso com o passar dos tempos. Nos primeiros tempos, nós usávamos os animais como objeto de segurança e para o trabalho, né? O trabalho na roça, o trabalho no pastoreio, os animais do casamento, o casamento em Roma, o casamento no cristianismo, na Idade Média, no Brasil Colônia, no Brasil Império, no Brasil República até hoje. Tudo à luz da ciência, tudo à luz da religião. Porque Espiritismo é ciência, Espiritismo é filosofia, Espiritismo é religião. Mas o que a gente vê são os faladores espíritas, os oradores, falarem só em religião. Por isso que as nossas casas estão cada vez mais vazias, porque as palestras estão se tornando desinteressantes. Então é por isso que eu vou falar tudo aqui no que diz respeito à ciência e no que diz respeito à religião, quanto a esse tema que eu escolhi para falar aos senhores, tá?
Então vamos começar lá a definição de sociedade. A sociedade, se você pegar no dicionário, você vai ver que é a união de duas ou mais pessoas com um objetivo comum. Onde existem duas ou mais pessoas com um objetivo comum, existe uma sociedade. A sociedade, ela existe na família. A sociedade existe entre parentes próximos, existe entre parentes distantes, existe entre vizinhos, existe entre estranhos, existe na comunidade, existe no Estado. O Estado é a sociedade politicamente organizada, a união de pessoas com um objetivo comum. Sempre que existirem duas pessoas com um objetivo comum, haverá uma sociedade. E como a sociedade surgiu? Segundo os sociólogos e os antropólogos, a sociedade surgiu na primeira fase da pré-história, no período paleolítico, cerca de 3 a 4 milhões de anos atrás. Quando surgiram na face da Terra os primeiros hominídeos. Hominídeos eram homens mais ou menos parecidos com a gente, provavelmente nós, nas primeiras reencarnações nossas aqui no nosso globo, no nosso mundo, que era um mundo primitivo. E o hominídeo, ele olhou para o seu corpo e ele viu que não era forte, que qualquer animal de porte médio poderia dominá-lo e poderia matá-lo. O hominídeo olhou para o seu corpo e viu que não tinha uma pele grossa, que qualquer animal poderia mordê-lo, poderia devorá-lo, poderia matá-lo. E o hominídeo, vendo aquele monte de perigos existentes naquela época, viu que ele não corria muito, que qualquer gato do mato passava na frente dele numa corrida. Então o hominídeo, ele chegou à seguinte conclusão: se eu quiser sobreviver nesse mundo aqui, eu vou ter que me juntar com os outros hominídeos. Então a sociedade surgiu assim, em torno do instinto de conservação. E Kardec fala, que o instinto de conservação é essa força interior que nós temos para defender a nossa vida e a vida da nossa prole. Então o menino falou assim, para eu sobreviver aqui, para meus filhos sobreviverem, eu tenho que viver em conjunto com os outros hominídeos. Assim surgiu a sociedade. E nesse período paleolítico, 3, 4 milhões de anos atrás, esse hominídeo andava em grupos, perambulando pela face da terra. Eles eram nômades, procurando o que comer, porque eles eram coletores, viviam da coleta de frutas, raízes, da caça e da pesca, e procurando fugir dos perigos. Então aí você já tira a seguinte conclusão: o primeiro direito inalienável do homem é perambular pela face da terra, à procura do que comer e à procura de fugir do perigo. Então nós devemos respeitar todos os movimentos migratórios dos seres humanos, desses homens que vêm de outros países para cá, que saem daqui para outros países, que saem dos seus países e tentam entrar nos Estados Unidos, a busca de ter o que comer e a busca de fugir do perigo existente no seu país. Então foi assim, nessa primeira fase. Depois o mundo evoluiu, o hominídeo também,
e nós chegamos num período intermediário da pré-história, que é o período mesolítico. Isso há 13 mil anos antes de Cristo. Esses hominídeos continuavam perambulando sobre a terra, eles continuavam sendo caçadores e coletores, eles já tinham dominado o fogo, podiam cozinhar e se aquecer, eles se defendiam com pedras, com paus, com couro e ossos de animais, armas feitas assim. E nesse período intermediário, o hominídeo ganhou uma certa organização e começou a estacionar em alguns lugares em determinados períodos do ano, em razão de fatores climáticos. Estava muito frio, estava muito calor, eles estacionavam em cavernas. Isso teria acontecido também, segundo sociólogos e antropólogos, por causa das mulheres, porque as mulheres engravidavam e não podiam andar muito, e depois que pariam, não podiam se deslocar grandes distâncias, com risco de causar a morte dos seus filhos. Aí o hominídeo se transformou num ser seminômade. Ele perambulava uma parte do ano e estacionava outra parte nas cavernas. Foi dessa época que surgiram as pinturas rupestres, aquelas feitas no interior, nos interiores das cavernas. 13 mil anos. Depois, nós chegamos ao período neolítico, cerca de 10 mil anos antes de Cristo. Nesse período, esse hominídeo, ele já dominou cultivar a terra. E isso, ele já sabendo cozinhar, ele já tendo uma certa organização, ele aprendendo a cultivar a terra e a domesticar os animais, isso possibilitou que ele estacionasse num determinado local e se tornasse gregário. De nômade, ele se tornou gregário, ele estacionou em determinado local. E aí surgiram as famílias, e aí surgiram as cidades, aí surgiram os estados, aí surgiram os países. Mas a família do período neolítico tinha muito pouco a ver com a nossa família de hoje. Não era essa união de homem e mulher no espaço doméstico, unido por relação de convivência, afinidade e afetividade. Não. Era um grupo de 30, 40 pessoas, divididos entre homens e mulheres que ocupavam o espaço doméstico. E as mulheres se revezavam entre os homens. Nesse período, a família era matriarcal, era chefiada pelas mulheres. Por quê? Porque somente a mulher sabia quem eram os seus filhos, quem eram os seus descendentes. Por quê? Porque a mulher é sempre certa, né? A mulher ficou grávida, a mulher ficou com aquele barrigão, a criança saiu de dentro dela. Logo, a mulher é sempre certa. O homem, o pai que às vezes é duvidoso, né? Não é mesmo? Por que o pai é duvidoso? Troca-troca? Troca-troca, sabe o que eu fazia na infância, naquilo lá? Não. Eu vou explicar para você por que a mulher é certa, por que o homem é duvidoso, né? O pai é duvidoso. A mãe engravidou, ficou com aquele barrigão, a criança nasceu dentro dela. Se não trocar na maternidade, a mãe é sempre certa. Agora, o pai, ele não é sempre certo pelo seguinte: vocês sabem qual é a maior gravidez na natureza, a menor gravidez na natureza de mulher? Quantos dias? 180 dias. Vocês sabem qual era a maior gravidez no reino humano?
período? 300 dias. Então, para que um homem seja pai de uma criança que a mulher deu à luz, ele tem que ter mantido relações sexuais com ela no mínimo 180 dias antes da criança nascer. De 180 a 120 dias. Aí dá a menor gestação ou maior gestação. A criança nasce nesse período. Agora, se ela teve relação com mais de um homem nesse período, não dá para saber quem é o pai. Mesmo porque na época não tinha exame de DNA. Não é mesmo? Então quem chefiava as famílias eram as mulheres. Agora foi em razão da morte dos homens, da necessidade de saber quem era o pai das crianças, da morte dos homens e da necessidade de saber quem era o pai, até para poder distribuir aquele patrimônio que ele deixava, que essa família foi diminuindo. Primeiro ficou uma família poligâmica, de um homem e várias mulheres, depois uma família monogâmica, chefiada pelos homens. E essa família, ela se organizou em torno do casamento. Então é isso. Foi assim que surgiu a sociedade, foram assim que surgiram as famílias e o casamento, segundo a sociologia e a antropologia. Agora, o que diz o Espiritismo, né? Se você pegar lá o livro dos Espíritos, o livro terceiro, as leis morais, lá está a lei de sociedade, né? E Kardec pergunta aos Espíritos, está na natureza humana viver em sociedade? E os Espíritos responderam, sim, se Deus deu ao homem o dom de falar, e as habilidades que ele tem, foi para viver em sociedade. Eu falei assim, mas qual foi o motivo que ensejou o surgimento da sociedade? Eu falei assim, não, realmente a sociedade, ela se estruturou em torno do instinto de conservação, essa força interior que nos faz proteger a nossa vida e a nossa prole, porque para o espírito, a vida na carne é importante. Porque nós reencarnamos para melhorar a obra divina e nós reencarnamos para resgatar nossos erros e progredir. Então, realmente, a sociedade surgiu em torno do instinto de conservação. E Kardec prosseguiu, os Espíritos disseram, e a vida em sociedade também serve para o nosso progresso e para a nossa comodidade, para o nosso conforto. Nós vivemos em sociedade para o nosso progresso. Sabe por quê? Porque está no livro dos Espíritos que todos nós fomos criados simples e ignorantes por Deus, estamos sujeitos, somos todos iguais, estamos sujeitos às mesmas leis e progredimos através do processo reencarnatório. Tá? Mas nós não fomos criados ao mesmo tempo. Aliás, Deus cria até hoje espíritos. Nós não vivemos as mesmas vidas. Nós não vivemos os mesmos mundos. Nós não tomamos as mesmas decisões. Então, o que um sabe, o outro não sabe. E vice-versa. E um ensina o outro. E assim se opera o progresso de todos. E ainda vem os espíritos de fora, por solidariedade, ainda vem ensinar aqui. É assim que o sábio tem um insight, a luz, uma ideia, mas só que ele não sabe escrever. Aí vem o escritor, pega a ideia e escreve. E o escritor não sabe ensinar. Aí vem o professor e ensina a ideia do gênio, que foi escrita pelo escritor e que ele tem o talento de ensinar. E nós todos aprendemos e compartilhamos esses ensinamentos e todos aprendemos. Veja como é maravilhosa a vida em sociedade. E também a vida em sociedade existe para o nosso conforto, né? Você vai sair daqui agora, pneu do seu carro furou.
O que você faz? Liga para o socorro do borracheiro, ele vem aí e troca. Você chega em casa, põe a chave na porta, chave quebrou. Você chama o chaveiro, ele vai lá, tira, faz uma nova para você. Você está com preguiça de fazer comida, você liga para o aplicativo, ele traz a pizza e uma Coca-Cola litro, você come pra caramba, passa mal, você vai na UPA, na UBS, no pronto-socorro, tem alguém lá formado em medicina, tem noções de saúde e cura você. Se não curar, você morre. Se não tiver ninguém para te enterrar, tem o serviço funerário municipal, tem o velório social, haverá lá uma urna para você, um local para velar o corpo, depois um jazigo e você vai para o outro lado. Veja, a vida em sociedade, ela existe para o nosso conforto e para a nossa comodidade. Tá? É assim que está lá no Livro dos Espíritos. E as famílias, né? O que diz o Espiritismo sobre as famílias? O Espiritismo diz que a família é a pedra angular da sociedade. A família é a célula-mãe da sociedade, a célula-máter da sociedade, porque é nela que se opera a reencarnação e é ela que exporta aqueles espíritos encarnados ali para outros segmentos da sociedade. E se a família vai bem, a sociedade vai bem. Se a família vai mal, a sociedade vai mal. E Joana de Ângeles, no livro Constelação Estelar, Constelação Familiar, ela diz o seguinte, que a família é uma invenção de Deus para os homens. E que ela é uma escola que visa basicamente combater os dois piores defeitos do espírito encarnado. Então, o relógio lá. Os dois piores defeitos do espírito encarnado: o orgulho e o egoísmo. E o próprio Livro dos Espíritos diz que o orgulho e o egoísmo, eles são distorções, corrupções do instinto de conservação. O instinto de conservação é essa força interior que Deus nos deu para proteger a nossa vida e a nossa família. E com base nesse instinto de conservação, nós estudamos, nós trabalhamos e nós conquistamos bens. Mas como nós temos habilidades diferentes, uns são mais hábeis que os outros, e uns ganham mais que os outros, prosperam mais que os outros. Aí vem a vaidade. O que é a vaidade? É a exasperação das qualidades individuais. Aí nós acreditamos que nós somos mais que os outros. Não é mesmo? Quando os papéis sociais são revezáveis no decorrer das existências. Porque se a gente vivesse numa condição só de rico, só de inteligente, só de próspero, a gente não saberia o que é viver na outra. Né? Aí a gente se acha mais que os outros, você se acha mais que aquele seu servidor mais humilde, e muitas vezes ele é muito superior espiritualmente a você, e exerce aquela função que você não teria condições de exercer, para te servir. E no outro lado, você será capaz de pedir para ele, pelo amor de Deus, para ele te ajudar, para que você sofra menos. Mas nós desenvolvemos o orgulho, sim. O orgulho, ele surge dessa vaidade, dessa exasperação das qualidades individuais. A família veio para combater o orgulho e para combater o egoísmo. O que é o egoísmo? É uma distorção do instinto de conservação. Para que a gente possa manter a nossa vida, a nossa prole, a gente tem que estudar, trabalhar, ganhar dinheiro. E a gente vai ganhando, e aí a gente esquece do outro que não tem o mínimo para pôr na mesa. Isso se chama egoísmo. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. O que é meu, o que é seu é meu, o que é nosso é meu. E quem divide, não fica com a melhor parte, não entende da arte. Isso é o que se chama de egoísmo.
E sabe como é que você adquire? Como é que você adquire egoísta? O egoísmo a gente pega que nem gripe. A gente adquire na vida social. É verdade. Você ganha um dinheirinho aí, sobrou um dinheiro, você fala assim, eu vou ajudar o centro está ampliando, eu vou ajudar a construir a creche, eu vou dar para comprar cesta, agora está esfriando, eu vou comprar cobertor. Aí você para e olha para o lado e fala assim, meu pai não faz isso, minha mãe não faz isso, meu irmão não faz isso, meu colega de trabalho não faz isso, o frequentador do centro lá que é mais rico que eu não faz isso. Eu vou pegar, vou para a praia e vou pôr no Facebook. Você virou um egoísta. Egoísmo pega. Egoísmo pega. E a família veio para trabalhar esses dois defeitos do ser humano. Não é mesmo? E é no dia a dia, nessa escola, que é a família, que nós combatemos esses defeitos. Dizem que Aristóteles, um dos homens, o filósofo grego, um dos homens mais inteligentes que passou, mais sábios, que passou aqui pela face da terra, ele costumava dizer, só sei que nada sei. Aí um dia, tem uma piada aí no WhatsApp, né, diz que perguntaram para ele, mas Sócrates, Aristóteles, o Sócrates, não foi Sócrates, eu troquei o nome. Quem foi que falou para você que você não sabe nada? Eu falei, foi minha esposa. Então é assim, é no dia a dia em casa que a gente vai vendo que a gente não é mais que ninguém. E já imaginou, em casa a gente recebe os filhos, né? Pequenininho, quando nasce, né mesmo? Só come, dorme e troca a fralda, né? Hoje tem fralda descartável, né? Mas a maioria aqui nós vamos que o pai e a mãe lavou fralda. Aí você vai ver que você não é mais que ninguém. E quando recebe uma criança doente, então, que tem que ficar 24 horas dentro do leite, às vezes uma vida toda, aí você vai ver que ninguém é mais que ninguém. E a família é a escola da divisão. A gente nasce já devendo para os nossos pais o nosso corpo, uma dívida de gratidão. E os nossos pais devendo a nós pela lei a educação, a guarda e o sustento. Então a família é a escola de divisão. As pessoas mais sovinas que eu conheço não dão dinheiro para nada, mas em casa ele divide. Eu acho que ele tem medo de ser preso por uma pensão alimentícia ou a mulher largar ele, porque o bicho é miserável, né? É egoísta. Então a família veio para isso. E não só para tratar desses aspectos, mas de outros, porque existem alguns sentimentos que a gente só consegue desenvolver em família, como o amor de pai, o amor de mãe, o amor de filho, a solidariedade e outros sentimentos que só são possíveis de serem desenvolvidos em família. Tá? Então a família é a nossa grande escola nesse mundo. E se a família vai bem, a sociedade vai bem. Se a família vai mal, a sociedade vai mal. E a família, agora na ciência, ela surgiu atrelada ao casamento. O casamento é um instituto muito antigo na humanidade. Existem disposições sobre casamento no Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi ele vigiu 20 séculos antes do nascimento de Jesus. Existe lá um exemplar, lá no Museu do Louvre. Quem já foi lá em Paris, é uma pedra cúbica. E lá está escrito o código, lá tem disposições sobre o casamento. Nós temos disposições sobre o casamento na lei mosaica. O Êxodo deve ter ocorrido 13 séculos antes do nascimento de Jesus, há 1.300 anos, 1.400 anos antes do nascimento de Jesus, já tinha disposições sobre o casamento. Mas não é esse casamento que a gente conhece hoje, presidido por um padre, por uma autoridade civil, com base no consentimento, com testemunhas, com padrinhos, com nada disso. O casamento é um conjunto de regras que regula a vida em comum ali da família, não é mesmo? Porque como está no livro dos Espíritos, a primeira regra de se viver em sociedade é respeitar o direito do outro. Aí Kardec fala, mas que direito? Da lei natural? Da lei natural. A lei natural é a lei de Deus, que se divide em lei da física, que regula a relação entre os corpos, e leis morais, que regulam a relação entre as pessoas e a divindade.
São normas de boa conduta. Ele falou, e a lei dos homens? Falou, também. A lei dos homens é auxiliar da lei divina. Então, é um conjunto de regras que regula. Isso mudou de acordo com o tempo, de acordo com os costumes, de acordo com o local. E chegou até os dias de hoje, como está estruturado. Tá? E o casamento estava mais ou menos estruturado na forma como existe hoje no Império Romano. Mas naquela época ele se estruturou em cima da figura do homem, do pai, do pátrio poder, do poder do pai. O homem era o rei da casa, o homem era o sacerdote da casa, o homem era o juiz da casa, o homem mandava em tudo, o Império Romano era politeísta. O homem da casa que escolhia os deuses que seriam venerados e as liturgias. E ele era o juiz, ele julgava tudo. Podia até mandar matar as pessoas da família. Tá? Aí vocês entendem, né? Por que no nosso país, cada 6 horas, morre uma mulher de feminicídio, né? É o homem romano que existe dentro de nós. É o espírito velho. É o homem que se acha que é rei, que acha que é juiz, que acha que é o sacerdote e que manda tudo em casa. Hoje o homem tem que dividir esse poder. O que ele faz quando é contrariado? Ele mata a mulher. Tá? Esse é o espírito velho que mora dentro de nós. E o casamento estava estruturado assim, regido pelas leis do Império Romano, até que chegou no século IV, o Império Romano reconheceu o cristianismo como uma das religiões do Império Romano. Isso foi em 313, mais ou menos, depois de Cristo. Por que isso aconteceu? Porque durante uma guerra lá, o Deus dos cristãos teria sido visto lutando junto com os romanos. E aí, Roma admitiu o cristianismo como religião. O cristianismo não era a religião do Império Romano. O Império Romano tinha alguns parâmetros para admitir uma religião. O judaísmo era a religião. O cristianismo era considerado superstição. Não atendia os parâmetros romanos, por isso era perseguido. Em 313, no Édito de Milão, no governo dos imperadores Licínio e Constantino, Império Romano do Oriente e do Ocidente, foi reconhecido o cristianismo como uma das religiões do reino. E no final do século IV, 392, no Império de Teodósio, no Édito de Constantinopla, o cristianismo foi reconhecido como única religião do Império Romano. Porque tinha crescido muito e era interessante politicamente que ele fosse a religião oficial do reino. E aí o cristianismo, quando ascendeu ao Império Romano como única religião, ele quis fazer valer os seus valores. Os escritos de Moisés, os escritos dos profetas e os evangelhos de Jesus. Chegou para o Império Romano e falou assim: olha, o casamento do qual surgia a família, ele é um sacramento da igreja. E ele tem que ser regido pelas leis da igreja. E o Império Romano cedeu. E o casamento passou a ser regido pelas leis da igreja. E se tornou os judeus e os cristãos. Eles eram poligâmicos, eles tinham concubinas, né? Mas por causa de leis gregas e romanas, o casamento passou a ser monogâmico, de um parceiro só. Tá? E aí veio assim, regido pelas leis da igreja, pela Idade Média de 5 a 15, do século 5 ao século 15. O Brasil foi descoberto no século 15 e foi descoberto por portugueses. Os portugueses eram cristãos, eram católicos, e o casamento era regido pela igreja. E aí começaram a surgir os primeiros problemas, porque os portugueses não traziam mulheres nos navios, porque era sinal de mau agouro. Não leva mulher não, que esse navio vai afundar. Aí eles chegaram aqui, não tinha mulher.
que aconteceu? Eles começaram a se juntar com as índias e com as negras. Só que as índias não eram batizadas, não eram cristãs, não podiam casar. E os negros também não. Aí os índios foram alfabetizados não, foram catequizados, foram batizados, e os negros passaram a ser batizados no porto de origem ou no porto de destino, para que pudessem casar. Antes que isso acontecesse, começaram a surgir as primeiras relações ilícitas, as mancebias, que eram as uniões dos portugueses com índios ou com negros não batizados. E os jesuítas escreviam para o rei de Portugal: mande as portuguesas para cá, mande as prostitutas, mande as mulheres na rua, passe nas cadeias, pegue as mulheres, mande quem queira vir aqui, porque os portugueses estão casando tudo com as índias e com as negras em relações ilícitas, porque o casamento era regido pela igreja e só podia ser feito entre pessoas que eram batizadas. Tá? E assim seguiu. Aí chegou no Brasil Império, 1822, a Constituição dizia que a religião oficial era o catolicismo. E o casamento, como única forma de construção de família, continuou a ser regido pelas leis da igreja. Em 1889, com a proclamação da República, o Brasil passou a ser um Estado laico, sem religião oficial, mas que protege a liberdade religiosa. E houve um fluxo de imigrantes para cá e que não podiam casar, porque o casamento era regido pelas leis da igreja, e eles eram judeus, eram muçulmanos, eram japoneses, que eram shintoístas, eram budistas, eram confucionistas, não podiam casar. E se não podia casar, não havia um regramento de vida entre as pessoas. E sabe que os casamentos acabam, né? E você sabe que as pessoas morrem, né? E precisa regular aquelas relações decorrentes dessa morte, desse fim de casamento. Eles não podiam casar. Foi nesse momento que o Estado chegou para a igreja e falou assim: está cheio de imigrante aí, que não é católico, não dá mais para manter a religião regendo, a religião católica regendo o casamento. O casamento tem que ser regido pelas leis do Estado. E foi assim que o casamento saiu da igreja, das leis da igreja, porque a igreja é o Estado. O Vaticano, eles têm leis, código canônico, e passou a ser regido pelo Código Civil. A partir de 1889, e hoje o nosso casamento é civil. Poder, regido pelas leis civis, podendo ser dado ao casamento religioso efeitos civis. Mas o que regula o casamento são as leis civis. E o casamento, de 1889 para cá, ele era a única forma de construção de família, regido pelas leis do Estado. E quem não era casado não tinha direito àquele regramento, né? Então imaginem vocês, o reconhecimento da união estável como forma de família só veio após 88. Nós víamos lá no judiciário, a mulher vivia a vida inteira com a pessoa, não casava. O homem era a fonte de riqueza. Ele morria, essa mulher não era meieira, não tinha metade do patrimônio, essa mulher não era herdeira, essa mulher não tinha direito a alimentos, essa mulher não tinha direito à pensão, né? E quando ela ia ao judiciário pedir uma indenização, sabe o que o juiz fazia? Mandava pagar uma indenização dela por serviços domésticos prestados ao homem. É assim, o casamento era a única forma de construção de família. Quem não vivia casado, vivia à margem da lei. Isso começou a mudar. Isso começou a mudar em 1988, com a nossa Constituição, que está vigente até hoje. A Constituição de 1988, ela dissociou, separou a família do casamento. Hoje a Constituição diz o seguinte: a família, se é uma madre da sociedade, receberá especial proteção do Estado. Não falou nada de casamento.
Aí ela vem e fala assim, o casamento é civil e gratuito a sua celebração. Ou seja, o casamento é regido pela lei do Estado. Depois ela vem e fala assim, ao casamento religioso pode ser dado efeitos civis. É o que se faz hoje, você casa na igreja, depois vão no cantinho ali, o juiz de paz, e assina lá, dá os efeitos civis. Aí a Constituição colocou assim, fica reconhecida a união estável entre homem e mulher de forma pública, contínua e duradoura, para fins de construção de família como entidade familiar. E a Constituição diz também, fica reconhecida a família monoparental. Então, nós tínhamos uma única família decorrente do casamento, quase na história da humanidade inteira. Aí veio a Constituição de 88 e criou a família decorrente do casamento, a família decorrente da união estável, união de homem e mulher, de forma pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família, e tem um regulamento próprio. E a Constituição vem e fala, fica reconhecida a família monoparental, de um pai ou de uma mãe e sua prole. Por quê? Porque havia o pai e a mãe, morriam deles, dissolvia a família. Porque a família era constituída de pai e mãe, morriam deles, dissolvia a família. Aí a Constituição veio e fala, não, a família permanece. Aí nós tínhamos uma família do casamento. E agora, em 88, surgem 3 famílias. Família decorrente do casamento, com o regulamento. Família decorrente da união estável, com o regulamento. A família monoparental, com o regulamento. Aí vem o Estatuto da Criança e Adolescente e diz assim, considera-se família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer de seus filhos, pelos pais ou qualquer um deles e seus filhos. Não falou em casamento, não falou em união estável, não falou na morte de ninguém. Falou assim, ó, tem família havendo pais ou qualquer um deles os filhos. Surgiu o 4º tipo de família, família natural. Aí vem o Estatuto da Criança e Adolescente e fala assim, considera-se família extensa aquela comunidade formada que vai além do grupo pais e filhos, para alcançar parentes próximos, com quem a criança ou adolescente mantém vínculo de convivência, afinidade e afetividade. O Estatuto da Criança e Adolescente trouxe a família extensa, que é sem pai nem mãe, sem casamento, sem união estável, só dos filhos e os parentes próximos, com quem eles convivem em relação de afeto e afinidade. Aí veio o STJ e o STF e equiparou a união de 2 homens e de 2 mulheres à união estável, a união de homem e mulher, de forma pública, contínua e duradoura, com o fim de construção de família. Aí surgiu o 6º tipo de família, de 2 homens, de 2 mulheres, em união estável. Aí veio o STJ e o STF, autorizou a conversão dessa união estável de 2 homens e 2 mulheres em casamento. Nós tínhamos uma família do casamento. Agora nós temos o casamento da união estável, a monoparental, a família natural, a família extensa, a família formada de 2 homens e 2 mulheres, a homoafetiva decorrente da união estável, e a família formada de 2 homens e 2 mulheres decorrentes do casamento. Aí vem a jurisprudência e cria a família anaparental, de pessoas de parentes distantes ou não aparentadas, a família não conjugal, sem relações sexuais. Hoje eu vim aqui com meu amigo, Dr. João Tomás. Dr. João Tomás é divorciado, eu não casei. Aí a gente junta com os amigos, vão morar aqui num sítio que ele tem em Penápolis. A gente faz um documento regulando a nossa vida. Essa é uma família anaparental, de pessoas não aparentadas, sem relações sexuais, regida por esse documento. É uma família. E agora temos a ideia dessa família multiespécie, que pode surgir com a aprovação do Código Civil, mas tem resistência, porque os segmentos mais conservadores do Congresso não querem deixar que animais sejam considerados seres sencientes, porque eles temem que alguém queira casar com o bicho. Casar com o bicho. Vocês acham que não vai acontecer?
E por fim nós temos a família não monogâmica, não é mesmo? Família não monogâmica é de pessoas que vivem em três, é o famoso trisal. Vocês estão estranhando, né? 1/3 do mundo vive assim, viu? Que é o mundo muçulmano. Não é poligamia. Eles são não monogâmicos, não de um parceiro só. Os que vivem em três defendem que o ser humano é capaz de desenvolver mais de uma relação afetiva com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Tá? É uma ideia. Vai ser instituído no nosso país? Não, por enquanto. No nosso país, o Supremo já decidiu. A família brasileira, o casamento, união estável, monoparental, natural, extensa, homoafetiva união estável, homoafetiva casamento, é uma família monogâmica. Se ela for conjugal, é de um parceiro só. Mas, o que foi que fez o casamento sair da igreja e passar para o Estado? Foi o fluxo de imigrantes que não podiam casar. O que vai fazer surgir o trisal entre nós? O fluxo de imigrantes muçulmanos. Vai lá em Bauru hoje, como no mercado à noite, tem mulher de burca. E eles vivem, um muçulmano pode ter até 4 mulheres. Isso, ele vive aqui, isso não é regulamentado pela nossa lei. O cidadão lá morre, a mulher dele não é meieira, a mulher dele não é herdeira, a mulher dele não tem direito à pensão, a mulher não tem direito à herança, a mulher não tem direito a benefício previdenciário, e aí? Ninguém quer casar na igreja de 4, não, nem 2 homens, não. O que as pessoas querem é a regulamentação, porque viver em sociedade implica em respeitar o direito à lei. Agora tem que ter uma regra regendo essas relações. E o Espiritismo, o que pensa nisso? Nós falamos lá no casamento, né? O casamento para o Espiritismo, quando surgiu na face da Terra, foi um progresso da humanidade. Porque o encontro fortuito dos sexos era um estágio natural. Tá? E se acabar o casamento, que era a única forma de construção de família, na época de Kardec, haveria um aumento do orgulho e do egoísmo que a família veio, que a escola, para se combater esses 2 defeitos. A poligamia, Kardec diz que é uma lei humana, com o tempo seria extinta, porque se baseia na sensualidade. E o que o Espiritismo diz dessa multiplicidade de famílias? Né? O que o Espiritismo diz a respeito disso? Evidentemente, a codificação espírita não aborda essa questão. Porque na época de Kardec, o casamento era regido pela igreja e era a única forma de condição de família. Hoje nós temos várias formas de condição de família. A família é nossa grande escola. Todo mundo quer cursar a escola. E nós só tínhamos uma forma de matrícula, que era o casamento. Agora nós temos várias formas de matrícula. E todos podem cursar a escola da família. E o que o Espiritismo pensa? Não há nada na codificação a respeito disso. O que existe é um comentário de Kardec no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, de uma máxima do Cristo, quando ele disse: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Ali, Kardec comenta um trecho do Evangelho de Marcos, em que Jesus tinha se aproximado de Nazaré e entrou numa casa para pregar. E onde Jesus ia, aglomerava-se uma quantidade muito grande de pessoas. E foram avisar a sua mãe e os seus irmãos que Jesus estava lá. E eles foram lá para ter com ele. Mas não entraram, ficaram à porta. E Jesus estava pregando. Aí alguém chegou para Jesus e falou assim: a sua mãe e os seus irmãos estão à porta.
E Jesus, olhando para a multidão, disse assim: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para a multidão disse: são vocês que seguem os ensinamentos do meu Pai que está no céu. Jesus teria sido criticado muito por essa fala, porque ele teria ofendido a lei mosaica, o decálogo, no que diz respeito a honrar pai e mãe. Ele teria renegado a maternidade de Maria e o amor fraternal dos seus irmãos. Mas Kardec explica que não foi isso que aconteceu. Jesus, vendo aquela situação, se pôs a ensinar. O que ele quis ensinar? Que existe uma família biológica, uma parentela biológica, e existe uma família espiritual. A parentela biológica são aquelas pessoas que descenderam uma das outras. A família espiritual é aquela que se formou em outras existências, que se vinculou por laços de convivência, afinidade e afeto, e que convivem nessa e que vão conviver na próxima, juntos. E que, na verdade, na família biológica, entre os parentes próximos, está a nossa família espiritual. Mas podem reencarnar nessa família espíritos estranhos, que vão se harmonizar com ela e compor a família espiritual do futuro, a família universal. E também podem reencarnar espíritos antagônicos, com quem temos relações provacionais para que possamos nos harmonizar. Então existe a parentela biológica e existe a parentela espiritual. E Kardec comenta que, em razão da existência da família espiritual, existem pessoas que não descendem da gente, mas são mais parentes nossos do que aqueles que descendem, porque nós estamos vinculados a eles por relações de convivência, afinidade e afeto. Então, durante toda a história da humanidade, a nossa família esteve atrelada ao casamento. Hoje não. Hoje ela existe, como eu disse para os senhores, em mais de 8 tipos de formas. E o espírita, sabendo disso e sabendo da existência da família espiritual, deve respeitar todas as formas de constituição de família. Porque ali pode estar uma família espiritual. Porque a família espiritual, ela não depende da formatação da nossa lei e nem depende da sexualidade exterior. A família espiritual depende de convivência, afeto, amor e identidade de Deus. E quando essas pessoas se juntam, está constituída uma família. Seja ela decorrente do casamento, seja ela decorrente da união estável, seja ela monoparental, seja natural, seja extensa, seja homoafetiva decorrente de união estável, seja homoafetiva decorrente de casamento, seja multiespécie, seja não monogâmica. Ali pode existir uma família espiritual e merece o nosso respeito. Eu falei assim, isso já tem sido reconhecido pela lei? Sim, tem sim. Hoje está no nosso Código Civil. O parentesco é natural quando decorre da consanguinidade, quando um descende do outro, ou é de outro gênero. Então, o parentesco pode derivar de outros fatos. E o que é esse outro gênero? É a convivência, a afinidade e a afetividade. Você sabia que hoje você vive com uma mulher, ela tem um filho, você o considera como seu filho em razão da convivência, do amor que você tem por ele,
Você sabia que você pode registrar no seu nome? Que hoje na certidão de nascimento pode constar até 2 pais e 2 mães? Vocês sabiam? Sabe no que se baseia isso? Convivência. Afinidade e afeto. Tá? Como é que é o nome disso? Família espiritual. Você sabia que você pode adotar uma criança? E que para adotá-la você vai ter que cumprir um estágio de convivência, vai ter que conviver com ela? E você sabia que ao final do estágio de convivência vai ser feito um estudo para ver se surgiu entre vocês uma relação de convivência, afinidade e afetividade para consumar essa noção? Sabe como é que é o nome disso? Família espiritual. Sabe que você pode viver uma união estável, não fez documento particular, não fez escritura pública, depois que você vai a juízo, você vai ter que provar que conviveu com a pessoa, que de forma pública, contínua e duradoura. Você vai ter que provar a convivência, vai ter que comprovar a relação de amor, que se exterioriza pela vida pública, contínua e duradoura, e a identidade de ideias. Sabe como é que é o nome disso? Família espiritual. Você sabia que se você estiver para morrer, você pode nomear um tutor para o seu filho? Isso é feito por escritura pública, o testamento. E você sabia que se você não fizer, quem vai fazer é o juiz? Porque o juiz dá tutor aos órfãos. E você sabe quem ele vai escolher? Algum dos seus parentes que tenha com a criança convivência, relação de afinidade e afetividade. Exatamente o que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, como definição de família espiritual. Então, o espírita não pode ter preconceito. O espírita, quando entrar aqui, 2 homens com as mãos dadas, 2 mulheres com as mãos dadas, quando eles adotarem e constituírem uma família, nós temos que respeitar. Porque ali pode e deve estar uma família espiritual, que não depende da formatação dos homens e nem da sexualidade exterior. Depende da convivência, da afinidade e do afeto. Porque todos têm o direito de frequentar essa escola divina que é a família. Tá? Obrigado a todos e boa noite. Até o óculos aqui para ficar fora, não dá para ver. Olha o mimo. O mimo. Bota livro. Mas agora a gente. Pensei que era do polícia. Pensei que era do polícia. Não, é um café. É café lanche. Dá para comprar 2 livros. Obrigado. Gente, eu volto, para falar de racismo. muito bem. Virajara volta para falar de racismo. Uma próxima oportunidade. Nessa programação que está na parede ali fora. Continuando com o nosso trabalho, a gente vai para os passes. Os passistas já estão indo para a sala. Então eu pediria para